Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Além da Nuvem. E nós tivemos uma situação bem estranha acontecendo nos últimos dias. Vamos dar uma olhada. Nesse vídeo aqui, por exemplo, nós vemos um caça norte-americano se aproximando desse drone, suposto UAP, em vermelho. E observe como ele se afasta rapidamente, totalmente de forma não convencional. Perceba novamente o movimento que ele faz quando percebe o caça norte-americano se aproximando. Ele vai subir e vai descer num movimento, num ângulo que não tem nexo. O sistema de propulsão não convencional. O caça fica a ver navios. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Essa notícia aqui da CBS News menciona que a Força Aérea Americana diz que avistamentos inexplicáveis de drones estão sendo vistos perto das bases militares britânicas. E se você observar, tem várias notícias sobre isso. Essa primeira que eu mencionei aqui, que foi de 3 dias atrás, essa outra de 5 dias atrás, do The Hill, drones não identificados reportados sobre bases da Força Aérea Real, usadas pelos Estados Unidos. Tem um detalhe importante. Todas essas bases aéreas são bases que detêm armas nucleares. O MSN noticiou 2 dias atrás, High Alert, alto alerta, mistério de UAPs. Lembra o que é UAP? Fenômenos anômalos não identificados. A sigla em português seria FANI, Fenômenos Anômalos Não Identificados, que substituiu o termo UFO em inglês ou OVNI em português, dos objetos voadores não identificados. Então quando fala UAP, é a mesma coisa que está falando OVNIs, só que é o termo moderno. E esses UAPs foram vistos sobrevoando bases militares no Reino Unido. Então, veja, alguns estão falando em drones, outros estão falando em UAPs. Um mês atrás ocorreu algo similar. Essa outra notícia aqui da WSJ diz que drones misteriosos swarmed, quer dizer, apareceram como um enxame em uma base militar dos Estados Unidos por 17 dias. O Pentágono está perplexo, stumped, perplexo. Os oficiais americanos não sabem quem está por trás dos drones ou como pará-los. Bom, então existe uma narrativa que fala sobre drones, mas essa narrativa é um pouco mais antiga de modo geral e estão tentando empurrar ela novamente. Eu particularmente não acredito que sejam drones. Acho muito difícil, a não ser que fossem drones relacionados aos UAPs, aos OVNIs. Por quê? Essas bases, elas estão entre as bases mais bem protegidas do mundo, ok? Então são bases aéreas realmente protegidas com sistemas de defesa aérea extremamente sofisticados. A gente está falando da Força Aérea Norte-Americana, dos locais e posições onde existem armamentos nucleares, bombas prontas para serem lançadas. São locais fundamentais na defesa, tanto do Reino Unido quanto dos Estados Unidos. Para quem não sabe, existem armas antidrones que são extremamente funcionais, são usadas todos os dias na guerra da Ucrânia. Ele parece uma arma, basicamente, conforme a gente vê aqui, e elas são utilizadas inclusive nos presídios. Diversos presídios brasileiros utilizam essas armas, elas basicamente disparam um sinal, disparam ondas ali específicas que desativam o drone cai. Todos os dias, a Ucrânia, por exemplo, desativa cerca de 1/3 dos drones que são enviados pela Rússia em direção à Ucrânia, no caso, utilizando o sistema de defesa de guerra eletrônica. É chamado dessa forma. Então, de modo geral, eles utilizam esse tipo de armamento aqui e algumas outras ferramentas. Mas armas antidrones são relativamente comuns. E um drone não é difícil de ser desarmado. Então seria muito difícil que fosse um drone de fato. E a velocidade que esses objetos aparecem nas bases são realmente inexplicáveis.
Mesmo jatos, tem imagens de jatos e caças tentando alcançá-los e não conseguindo. A gente pode inclusive aventar outras possibilidades, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de Reino Unido e Estados Unidos, onde dezenas, talvez centenas de avistamentos foram relatados nos últimos dias e filmados. Então está sendo filmado em diversos locais por pilotos, pessoas comuns, militares, esse tipo de fenômeno. Só que é preciso lembrar o seguinte: nós estamos num momento onde as tensões nucleares estão se acirrando, ameaças nucleares, ativação de protocolos de defesa por conta da escalada que está havendo na Ucrânia com a Rússia, na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aqui no Ocidente nós temos acesso à internet. A internet é praticamente aberta e a mídia é mais independente. Claro, existem corporações, existe mídia, a grande mídia, digamos assim, mas de modo geral existe uma facilidade da informação correr. O que não acontece lá na China e na Rússia, por exemplo. Lá na Rússia a informação é toda controlada, a mídia é toda controlada pelo Estado. Logo, pode ser que esses fenômenos também estejam acontecendo por lá, só que não esteja sendo relatado. Lembrando que nós tivemos conferência no Congresso, e eu mostrei aqui no canal, no Congresso norte-americano, onde um ex-chefe de um programa ultra-secreto do Pentágono, que era encarregado de monitorar esse tipo de atividade e estudá-las, digamos assim, o Luiz Elizondo, disse que sim, esses objetos costumam se aproximar e principalmente se aproximar de bases militares dos Estados Unidos, ele é americano, e com uma intenção de aparecer mesmo, de dizer, ó, nós estamos aqui e estamos observando. Eles não estão tentando se esconder. Eu mostrei isso. Então, evidentemente, fica a questão também, será que isso também está acontecendo com as bases militares russas? Se estiver, é claro que a gente não vai ficar sabendo porque o Kremlin não abre o jogo, especialmente de coisas mais secretas. Assim como os Estados Unidos também não abre. Só que aqui tem essa facilidade da informação e tem uma pressão para que se fale, para que se mostre. Os militares dão coletivas de imprensa onde são questionados e os jornalistas têm liberdade para questionar sem serem presos imediatamente, dependendo do que é feito lá em países onde o regime é mais totalitário, é uma ditadura, enfim, né? Então aqui no Ocidente pode ser feito, ainda pelo menos pode ser feito. Então acaba que a gente teve uma entrevista que aconteceu agora, tá, sobre isso, e o general, o responsável por trazer essas informações, simplesmente não sabia o que responder e deu respostas evasivas a todas as perguntas. Aqui nós temos sites brasileiros de notícias já informando a respeito. Observe que o Diário do Nordeste fala em invasão de OVNIs no Reino Unido. Já o Brasil Online, o BOL, diz que Estados Unidos dizem que identificaram drones sobrevoando suas bases militares na Inglaterra. Essa que fala dos OVNIs foi ontem, dia 29 de novembro, no Diário do Nordeste. Só que a notícia diz o seguinte: eliminando a fantasia dos aliens, só China e Rússia têm capacidade tecnológica e logística para este tipo de operação. E que se não estivéssemos vivendo um período de pré-guerra, o autor aqui, Ednardo Rodrigues, autor da matéria, de fato suspeitaria que se trata de seres de outro planeta. Mas sabemos que durante a Guerra Fria muitos objetos voadores não identificados foram avistados. E se tratavam de aviões de espionagem. Os UAPs dessa semana, UAPs, ou OVNIs, também tendem a estar correlacionados à espionagem, de acordo com o jornalista aqui. Foram diversas ameaças relacionadas à tecnologia nuclear feitas pela Rússia, o míssil espacial Oreshnik, nós tivemos o ICBM, que depois se mostrou um míssil intermediário, não um míssil balístico de longo alcance, mas um alcance intermediário, conforme foi noticiado depois. O governo americano reconheceu a invasão desses objetos como verdadeira, mas não deu esclarecimentos detalhados do que se trata. Ele basicamente fugiu de todas as perguntas e não deu respostas. Porém, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: será que a Rússia e a China têm tecnologia para isso? Para sobrevoar o espaço aéreo norte-americano ou britânico. E ainda por cima, fazer enxames de aparecimento com objetos
que não são destruídos por tecnologia antidrone, por defesa aérea, ou por caças, ou por qualquer tipo de mecanismo que possa ser utilizado nas principais bases do mundo, porque drones, como eu falei, presídios brasileiros, até o crime organizado possui armas antidrones, para derrubar drones da polícia, por exemplo. Tem notícias sobre isso. Tem notícias aqui, né, o pessoal importando ilegalmente fuzil antidrone, e essa notícia é onde diz que, de fato, né, organizações criminosas ali estão importando armamento antidrone. Então, que tecnologia seria essa? Vamos ver mais um vídeo aqui. Esse outro vídeo aqui é particularmente interessante, porque a gente vê os objetos voando em formações não convencionais, com aspectos não convencionais. Não dá para ver se é físico, se não é, se é uma luz, se é fluido, e eles voam em formação. Observe, eles se unem em formação de uma maneira muito rápida. O pessoal pergunta às vezes, mas a qualidade do vídeo, realmente, só que o problema é que são feitos com zoom, né? E quando você coloca o zoom no celular, por exemplo, fica de uma maneira, muitas vezes, com uma qualidade ruim, tá? Então, mas observe os movimentos desses objetos. Extremamente não convencional, eu diria. Vamos vendo. Então ele se afasta. Ali a gente já vê o que parece ser um avião que se aproxima, porque já é uma luz piscando embaixo. Perceba. Mas a velocidade com que esses drones ou OVNIs se movem é muito acima do que a dos aviões de modo geral. Então pode ser que a gente esteja tendo alguma interferência de um outro tipo de inteligência, com outro tipo de tecnologia, nesse processo de confronto nuclear. Talvez até para evitar que esse confronto nuclear, de fato, aconteça. Talvez seja algum outro motivo. E aí eu deixo para você comentar aqui embaixo desse vídeo o que você acha sobre isso. Qual o motivo, na sua opinião, desses UAPs estarem aparecendo em grande quantidade, sendo filmados, sendo relatados, admitidos por parte do governo, porém fica ainda esse jogo deles tentarem divulgar no Congresso, fizeram audiência pública, congressistas questionaram os militares, os ex-funcionários, inclusive do Pentágono, que se dispuseram a falar a respeito. Houve vazamento de documentos que falava de um tipo de tecnologia específica que era invisível, tinha uma tecnologia que se tornava o objeto invisível aos olhos humanos, ou seja, ele operava abaixo do espectro de luz, infravermelho ou acima do ultravioleta, o que fazia do objeto invisível a olho nu. Então por que às vezes o objeto é captado dessa forma e às vezes ele aparece realmente ali em cima de uma base militar? E não há nada que essas bases militares possam fazer. Eles levantam voos de caças, inclusive, como foi mostrado, os caças que conseguem voar em velocidade Mach 2, Mach 3, ou seja, 2, 3 vezes a velocidade do som, não conseguem simplesmente chegar. O objeto em questão se afasta com uma facilidade imensa. E isso evidencia que não se trata de um drone comum, de uma tecnologia conhecida. Eles até tentam interceptar, mas nenhum dispositivo de guerra eletrônica, de defesa aérea, ou protocolos mesmo de uso de caças ali para tentar interceptar aquele objeto, aquela aeronave, nenhum deles funcionam. Então deve existir alguma razão para isso. Esse objeto tem uma tecnologia superior e está aparecendo, está se manifestando. O que seria isso? Esse tipo de objeto. Lembrando que são centenas de casos nesse momento. Estão acontecendo já tem cerca de um mês, justamente num período onde a ameaça de um confronto nuclear se intensifica entre Rússia e Estados Unidos, ou Rússia e nações europeias que possuem armamentos nucleares, como, por exemplo, a Inglaterra e o Reino Unido, como um todo. Mas o que você acha? Deixe sua opinião aí nos comentários, que nós queremos saber. E se você acha que esse é um assunto muito interessante, deixe seu like e comenta aí se você quer uma live sobre esse assunto, ok? Inscreva-se aqui no canal Além da Nuvem e se você deseja se aprofundar mais no conhecimento que realmente importa, acesse o link na descrição e no comentário fixado e confira
os nossos conteúdos fechados no institutolicentia.com. Até o próximo vídeo.